Meu nome é Daniela Garcia, eu sou diretora de operações do Instituto Capitalismo Consciente e é com muito prazer que eu recebo todos vocês hoje pela manhã. A frase que vocês estão vendo na tela é o nosso manifesto, a primeira parte dele, porque nós gostamos de evidenciar que nós existimos para poder ajudar a transformar o Brasil e a forma com a qual se faz negócios no Brasil, para que a gente possa diminuir as desigualdades. Todas elas, as que existirem, a gente está trabalhando para que isso possa ser cada vez diminuído. Hoje a gente vai tocar num assunto muito especial para nós, que é parentalidade, e a gente trouxe dois convidados muito importantes. Antes, no entanto, de fazer a apresentação oficial deles, eu vou passar um vídeo institucional do nosso evento de 2019, que reuniu aqui em São Paulo 450 pessoas. Foi um marco na história do capitalismo consciente, trouxe também palestrantes internacionais e a gente teve a presença dos nossos cofundadores, que podem falar um pouquinho mais sobre o que é o capitalismo consciente para vocês. Agradeço mais uma vez a presença e vou seguir com o vídeo, depois a gente começa. At the end of 10 years in corporate communications, my spirit was hungry, my soul felt empty, and I started questioning myself, isn't there more to life? I really had a frustration with the story of business. That business is only about making money, and to do that we use employees, we use customers, we use natural resources. When I went to college, I wanted to make a difference in the world and didn't think business was the way to do it at the time, admittedly. For me, this is a very, very meaningful way of elevating the promise of capitalism with greater consciousness. Government cannot solve these problems. Non-profits, religious organizations cannot solve these problems. Only business can solve the biggest problems in the world. Somos pequeno grupo de pessoas inconformadas que simplesmente não aceitam o inaceitável. Em 2013, quando eu li o livro, né, a sensação era, cara, encontrei a minha Bíblia, né? Assim, tudo que eu não sou um alien nesse mundo. Here is a tribe of people who are all believing the same thing, and we can tell a new story for capitalism and how it can indeed be a force for good. People are more conscious of the decisions they make and how they live their lives. The same is true for the companies, and that is like a tide, an ocean tide that lifts all boats. Quando a gente olha o topo da S&P 500, das 500 empresas mais valiosas do mundo, o topo é todo composto por empresas de tecnologia que nasceram de um propósito. Todas as empresas que têm uma missão maior do que simplesmente o lucro. A gente entendeu que o lucro não é o suficiente para que uma empresa se perenize e continue gerando valor para a sociedade ao longo do tempo. Uma empresa que não preocupa com o seu capital humano, que não preocupa com a consciência do seu papel, está se provando através de estatística que ela não dura. Quando eles também se preocupam na preservação da sociedade, na preservação do meio ambiente, certamente a sociedade vai ser mais pujante, vai ter mais renda, as pessoas vão ser mais felizes e, por consequência, a gente vai ter um mundo muito melhor. So we say that profits are important. It is socially irresponsible not to make profit, but you have to make profit in the right way. It is putting people at the center and saying we will make profit only by improving human flourishing. And that's the important element here. Acho que não tem mundo ideal, tem um mundo possível, um mundo melhor, um mundo mais justo. E todo mundo junto, empresários, trabalhadores, poder público, poder privado, todo mundo junto. Everyone who is a stakeholder in your organization must win and must feel included in your success. This is the paradigm by which people practice and perceive all of business, and that it unleashes the potential of humanity to work together to help one another out and create a more thriving world. So we think this is the answer to peace and prosperity on the planet, to have business operate in a healthy, loving, cooperative, value-creating way.
Aqui ficam o nosso e-mail principal, que a gente convida a todos para poder nos escrever caso tenham qualquer dúvida ou queiram estar conosco. A gente tem também um QR Code, que é esse que está na tela, para todos aqueles que quiserem se engajar e quiserem ser nossos embaixadores. É só fotografar que vocês vão chegar numa página específica para isso. Bom, com isso, eu vou deixar aqui um minutinho esse QR Code enquanto eu faço as apresentações. Hoje a gente tem a satisfação de receber aqui conosco o Leandro e o Lourenço. O Leandro Ziotto, pai afetivo do Vini, empreendedor social, é fundador da ForDaddy, uma plataforma de produção de conhecimento e conteúdo sobre parentalidades e masculinidades, integrante da Rede Nossa SP e Rede Nacional da Primeira Infância. E para falar também um pouquinho sobre parentalidade, licença paternidade, toda a experiência que ele viveu, a gente trouxe o Lourenço Pitelli, pai do Heitor, do Thomas e da Gabriela, General Manager da Cosnova Brasil, que iniciou sua carreira em 2006 na Faber-Castell, passou mais de 10 anos na companhia e em 2017 foi convidado para liderar e montar a primeira filial de uma grande multinacional aqui de beleza chamada Cosnova. Gostaria de recebê-los e agradecer pela gentileza e pelo tempo de vocês de estarem conosco e de poder dividir conosco essa discussão tão bonita, tão rica e sensível que é a paternidade, a parentalidade e tudo que envolve esse universo. Então eu vou parar de dividir aqui a tela e vou passar a palavra ao Leandro. E, de novo, acho que nessa semana de Dia dos Pais não tem nada melhor que a gente podia discutir, senão isso. É com você, Leandro. Tá bom. Bom dia a todos, todas e todes. Deixa eu compartilhar minha tela. Será que eu consigo compartilhar minha tela? Que eu fiz uma apresentação tão bonitinha. Acho que o Gabriel vai deixar. Já. Veja se apareceu. Apareceu? Obrigado, Gabriel. Consegui sim. Quase entreguei o ouro já na minha apresentação. Bom dia, pessoal. Meu nome é Leandro. Sou pai afetivo do Vini, fundador da ForDaddy. Quero agradecer o convite. Para mim é muito sensível e muito importante falar sobre essa temática. A ForDaddy é um negócio social que já existe há 4 anos e a gente atua falando sobre paternidades e masculinidades dentro da sociedade civil, dentro do poder público, inclusive, e principalmente já nos últimos anos dentro das empresas. Bom, vou contar rapidamente aqui um pouquinho da história da ForDaddy, por que é importante falar sobre paternidades nos vários âmbitos e espaços que existe e, por final, já que esse é o nosso grande público, né, é um público corporativo, por que é tão importante falar sobre essa temática dentro das empresas, tá? E a escala de impacto positivo social que causa, não só no indivíduo, mas em toda a sociedade. Bom, não tem como eu começar a contar a minha história sem começar a fazer um overview de pai babão aqui e postar várias fotos do meu filho, porque falar sobre paternidade nasceu há 8 anos atrás, quando eu conheci o Vini. O Vini não é meu filho biológico, o Vini é fruto da primeira relação da minha ex-esposa. Eu sempre brinco que eu preciso fazer um infográfico para explicar a nossa configuração familiar, mas até o ano que vem eu prometo fazer esse infográfico para explicar. Eu brinco que eu acho que a gente tangibiliza o ditado africano que diz que precisa toda uma aldeia para se criar uma criança. E eu acho que o Vinícius é uma criança privilegiada por ter toda essa aldeia que ajuda a criá-lo. Bom, a ForDaddy nasceu como ideia, né, esse incômodo meu como homem para falar sobre paternidade nasceu há 8 anos atrás, quando eu me vi na necessidade de criar um ser humano. E depois de já me relacionar com a mãe do Vinícius, já estarmos 1 ano juntos, fomos todos morar na mesma casa. E aí, na dinâmica nova, casa nova, escola nova, o Vinícius, como toda criança, teve muita dificuldade para dormir. E entre os meus desesperos e nessa nova geração de pais, né, a gente apela para o novo oráculo, que é o Google. E há 8 anos atrás eu escrevi no Google como colocar uma criança para dormir. E há 8 anos atrás eu tive mais de 32 milhões de resultados, fui até a 5ª página do Google e não encontrei nada para homens. Todas as matérias que eu encontrei eram destinadas para mulheres, para mães,
querida mãe, 7 dicas para ajudar mães a colocar os seus filhos para dormir. E aquilo me incomodou muito. Falei, não acredito que eu, sabe, homem, 20 e poucos anos, graduado, pós-graduado, não tenho competência para colocar uma criança para dormir. Eu acho que tem alguma coisa errada. E ali começou os meus primeiros estudos e pesquisas pessoais. E aí hoje, né, em 2016 nasceu a ForDad, depois de muita pesquisa, tanto nacional quanto internacional, muito estudo científico e acadêmico. Eu acho que hoje, em 2020, eu posso afirmar com muita tranquilidade, com muita autoridade, que não existe nada na biologia que impeça o homem de cuidar. A função paterna, como a função materna, não tem ligação biológica, e muito menos é associada à diferença entre questões de gênero. E só para explicar um pouco isso, eu trouxe só porque eu poderia ficar aqui 4 horas só falando sobre paternidade, masculinidade e gênero, mas eu quis trazer um estudo muito bacana de uma antropóloga inglesa que eu gosto, que chama Margaret Mead, e eu gosto de trazer esse estudo dela porque esse estudo não é agora, de 2000, é um estudo de 1933. Olha que interessante, né? Então, um estudo da década de 30, onde ela estudou 3 tribos indígenas diferentes, e esse estudo, o que ela comprovou, né, nesse estudo? Assim, na tribo 1, por exemplo, se a gente considerar esse jeito ocidental que a gente divide, né, função paterna e materna, na tribo 1 ela falou que era muito parecido com nossa semelhança ocidental. Assim, os homens exerciam mais a função paterna, as mulheres exercitavam mais essa função materna. Porém, na tribo 2 era o contrário. Os homens era que exerciam a função materna, naturalmente e culturalmente, e as mulheres que exerciam a função paterna. E na tribo 3 era tudo junto e misturado, né? Falando desse jeito, onde não tinha funções notoriamente específicas. Homens e mulheres de diferentes tipos de gênero e idades diferentes exerciam essas funções misturadas. Então aqui a gente traz que tornar-se pai é fácil, porém difícil é sê-lo. Porque os exemplos comuns não existem. Só um pouquinho antes de falar, que eu acho que eu pulei uma coisa da Margaret. Nesse estudo da Margaret, o que ela traz é que um novo conceito, já desde 2030, que é o conceito da parentalidade, né? Que é onde ser pai, ser homem é uma construção social. Mas por que é tão difícil ser pais, né? Porque os pais ainda têm dificuldade de exercer esse papel de cuidado. E aí eu gosto de falar, já que a gente está falando de uma paternidade como construção social e como um imaginário popular, aqui eu vou trazer alguns imaginários populares que eu acho que todos nós já escutamos alguma vez, né? Que pais são descuidados, que pais são desatentos, que pais são um perigo, né? Sempre às vezes com uma conotação de piada, né? Só que esses mitos, eles constroem o nosso imaginário e isso vai criando referências. E a gente tem que começar a desmistificar isso. Homens conseguem sim fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Homens são sim cuidadosos, né? Homens sabem brincar com meninas. Na amamentação, o homem tem o seu lugar também. E que homens podem ter jeito sim com crianças, sabe? O que falta são referências. E aqui eu trouxe um estudo muito bacana que aconteceu em 2019. Em 2019, o Google fez uma pesquisa com 2.000 homens e foi muito bacana porque falando sobre a perspectiva deles nas campanhas publicitárias, né? E 38% dos homens que responderam essa pesquisa disseram que não se identificavam com as referências paternas que eram colocadas e estereotipadas nas campanhas publicitárias. Então, isso mostra que construir uma nova referência não é um esforço só da sociedade civil, não. Há uma necessidade do poder público se envolver nisso, principalmente com as empresas. E as empresas na forma que elas se comunicam, inclusive dentro das campanhas publicitárias. E aí, nessa mesma pesquisa, o Google trouxe uma referência muito bacana, que é homens cujos pais tiveram uma participação equitativa dentro de casa, eles têm 1,5 vezes mais propensos de fazer o mesmo. Então, mostra como a paternidade é uma construção social e como referências positivas
de homens exercendo essa paternidade influencia que você perpetue também esse caminho de uma paternidade mais participativa e mais cuidadora. E aí aqui a gente, então, trazendo referências de campanhas publicitárias e trazendo um trabalho acadêmico, e eu só citei um, da Margaret Mead, a gente chega realmente à conclusão que ser pai, ser homem, ele é uma construção social. E não tem como a gente falar de paternidade sem falar de masculinidades. Eu acho que isso o Lourenço também pode falar depois com um pouquinho mais de calma, porque também eu poderia ficar mais um webinar de 2 horas com tranquilidade falando só sobre isso, sabe? Paternidades e masculinidades. Mas eu acho que é importante trazer essa primeira provocação aqui, eu acho, que é não tem como a gente falar, desgrudar essas duas coisas, porque antes de sermos pais, nós somos homens, e a forma que a gente performa a nossa masculinidade, ela impacta diretamente na paternagem que vamos exercer com os nossos filhos. Já que existe, então, uma masculinidade, né, e o Paul Kivel, na década de 80, criou esse conceito da caixa do homem, ele disse que também existem 7 gatilhos de transformação do homem. E um desses gatilhos, como eu trago aqui, é a paternidade, e é acima desse gatilho que nós da Forded viemos trabalhando nesses últimos 4 anos, e aí eu gosto de trazer muito uma frase de um antropólogo francês, Hixtar Basset, que fala que a paternidade ativa é um antídoto contra o patriarcado e contra o machismo. Mas aí algumas pessoas devem estar perguntando, né? Qual que é o papel das empresas nesse contexto, né? Não é só a sociedade civil e não é só o poder público. As empresas podem e devem fazer um papel fundamental nisso. E o que as empresas podem fazer? Elas podem fazer ações assertivas, elas podem criar e desenvolver programas que falam sobre paternidades e masculinidades. Eles devem oferecer suas licenças paternidades estendidas e comunicação. Como? Através de, por exemplo, citando uma das políticas públicas que existe hoje, uma delas é a Empresa Cidadã. Então, a Empresa Cidadã é um programa do governo da Receita Federal, onde as empresas se inscrevem e elas podem estender as licenças paternidades e maternidades e, como contrapartida, tem subsídio fiscal. Uma coisa muito interessante, eu até falei com a Daniela antes do nosso bate-papo de hoje, é uma coisa muito importante a gente entender. A licença paternidade no Brasil, ela ainda é de 5 dias. Ela pode ser estendida a 20 ou até mais, né? Tem empresas como a Diageo, por exemplo, que está oferecendo 180 dias de licença paternidade também. Isso é uma escolha da empresa. Mas legalmente no Brasil ainda é só 5 dias. E aí eu sempre gosto de fazer essa provocação, que é assim, num país onde o carnaval é maior que a licença paternidade, eu acho que a gente precisa começar a rever um pouco os nossos conceitos, né? Porque a licença paternidade é a principal e a maior janela de oportunidade de incluir homens nesse papel de cuidado. E por que as empresas devem fazer isso, né? A gente sabe que a igualdade de gênero hoje é muito mais do que só ser uma bandeira a ser debatida, né? Na minha opinião, como fundador da Forded, a igualdade de gênero, na verdade, para mim, é o único caminho para caminharmos para uma sociedade justa, pacífica e economicamente sustentável. E um dos pilares que estremece essa igualdade de gênero, por exemplo, dentro do ambiente corporativo, é a igualdade de gênero, porque ainda a sobrecarga que a mulher tem sobre a obrigatoriedade moral e social de criar os seus filhos, isso faz ter esse distanciamento salarial. E aqui eu quis trazer um dado importante do Banco Mundial, onde dizendo que se a gente, por exemplo, só praticasse uma política pública só de igualdade salarial entre homens e mulheres, a gente injetaria na nossa economia 380 bilhões de reais na nossa economia, se a gente fizesse só isso. Então, falar sobre igualdade de gênero, falar sobre igualdade de gênero dentro das empresas, ele passa necessariamente por falar sobre paternidades e licença paternidade dentro delas. E há muito mais do que uma comprovação só de impacto social, tem impacto econômico e financeiro nas empresas falar sobre essa temática e desenvolver programas e ações que tratam sobre isso. Porque ele há uma escala de impacto, né? Falar sobre paternidade, falar sobre licença paternidade, falar sobre igualdade de gênero dentro das empresas, ele tem uma escala de impacto que começa assim no indivíduo,
mas tem impacto também positivo nas relações desse indivíduo, seja profissional ou pessoal. Isso gera impacto na comunidade e na sociedade como um todo. Sociedade essa que as empresas estão imersas também, estão incluídas. E por último, só para não estender muito na minha fala, porque eu acho que mais importante do que eu dar uma aula sobre paternidades e masculinidades, eu acho que é a gente depois abrir para o debate. Mas eu acho que um dos bons argumentos que eu posso trazer sobre o porquê de falar sobre paternidades e masculinidades dentro das empresas é falar das tais competências do século XXI e as soft skills que têm sido tão exigidas no mercado de trabalho, né? Não só no futuro, né? Estão sendo exigidas hoje. E já tem estudos que comprovam que homens que exercem a sua paternidade de forma participativa e cuidadora na rotina do dia a dia, eles geram impacto, sim, nas suas soft skills, geram impacto, sim, na sua inteligência socioemocional. E essa inteligência socioemocional, ela tem impacto direto e proporcional na sua produtividade, na sua capacidade de trabalho dentro do ambiente de trabalho. Então, aqui eu trouxe só um infográfico um pouco fatiado, mas depois nas empresas, depois no site da Forded, ou eu posso até disponibilizar para vocês, tá, Dani, do Capitalismo Consciente, esse infográfico que eu fiz para as empresas, de como o exercício da parentalidade promove melhorias no ambiente de trabalho. Tá? Isso é uma comprovação científica, depois eu posso até colocar os dados dentro dele. Então, quando um colaborador apresenta melhor relacionamento familiar, é comum ter menores índices de invasão por doença no ambiente de trabalho e há um aumento significativo na motivação e na qualidade do trabalho na equipe. Então, nós temos o primeiro impacto na vida pessoal e carreira, que é a evolução da performance desse profissional. O segundo impacto é referente à comunicação. Ser um bom pai ou ser uma boa mãe aprimora a capacidade de leitura de ambiente e contextos, assim como influencia no gerenciamento de tarefas. Eu sempre brinco, e eu acho que o Lourenço pode dizer, porque ele está um pai fresco, né? As crianças estão todas pequenas, que eu já sou um pai de pré-adolescente. Assim, eu acho que não há uma capacidade melhor de gerenciamento de tarefas do que um pai e uma mãe no meio da dinâmica da familiar, né? Eu sempre brinco que o pai faz estudos estatísticos nas últimas semanas que o filho usou só 5 fraldas por dia. Naquele dia que ele sai para passear com a criança usa 16. Se isso não exige uma capacidade de gerenciamento de tarefas e de uma criatividade de solução de problemas, eu não sei o que dizer, né, Lourenço? Então, assim, e também outro impacto positivo na comunicação social é que homens e mulheres que têm a sua capacidade de exercer a sua parentalidade de forma saudável, que as empresas permitem, eles criam empatia nas necessidades dos outros. E isso gera uma facilitação, uma facilidade na comunicação entre a equipe de trabalho. Né? Hoje, já que a gente fala tanto de trabalho em equipe hoje, de forma coletiva dentro das empresas. E eu acho que o último, talvez não menos importante, talvez seja o mais importante para o futuro, é o impacto da parentalidade no aprendizado e na inovação dos colaboradores, né? Ou no desenvolvimento de novas habilidades socioemocionais. Né? O cuidado com uma criança amplia a criatividade para a resolução de conflitos. Ela impacta na flexibilidade para lidar com os imprevistos, além de promover a iniciativa e a responsabilidade, gerando inovação nas soluções do dia a dia do ambiente de trabalho. Então, eu acho que essas três, né, tanto o impacto positivo, né, de falar sobre paternidade dentro das empresas para homens, mostra o impacto positivo na vida pessoal e na carreira desse homem, na forma que ele se comunica com a sua equipe de trabalho e na forma que ele cria habilidades socioemocionais para resolver soluções complexas que o futuro vai exercer no mercado de trabalho. E aqui é uma provocação que eu sempre faço com os homens que assistem à minha palestra: coloque o seu filho no currículo, sabe? A gente não tende a colocar isso. Assim, e eu torço para um dia chegarmos em poder ver os homens colocar de forma orgulhosa, colocar os seus filhos no currículo. E é aquela pergunta, né, entre ter que escolher, eu acho que essa pandemia pôde nos trazer essa oportunidade de ressignificar as relações de trabalho, né? Entre poder escolher ser pai
ou o meu trabalho, onde as pessoas possam e ter a opção de escolher os dois. Porque há possibilidade de exercer o seu papel como pai, o seu papel no mercado de trabalho de forma saudável, possível e coerente, né? E aí, falando um pouco da Forded, a Forded é um negócio social que atua em 3 frentes. Então, a gente atua junto com a sociedade civil, produção de conteúdo e de conhecimento. A gente atua junto ao Estado, criando políticas públicas. Então, a gente participou em 2016 da extensão da licença paternidade no Brasil. A gente está hoje já junto com outro grupo de trabalho, junto com a ONU Mulheres e muitas outras organizações, criando um grupo de estudo de trabalho para falar hoje sobre a licença parental. E a terceira frente que a gente atua hoje mais fortemente, na verdade, é o nosso principal foco hoje, são as empresas. Como todo negócio social, nós estamos pautados nas ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento da ONU, e as 2 ODS que a gente pauta todas as nossas atividades econômicas, um é a ODS 5, que é sobre igualdade de gênero, e a gente sabe que igualdade de gênero passa necessariamente pela inclusão do homem nesse debate, dessa temática. E a ODS 16, que é promover uma sociedade pacífica, né? Criar mecanismos para construirmos uma sociedade pacífica e mais justa. Essas são nossas atividades. Então, falar sobre formação paterna, falar sobre advocacy com políticas públicas e criar programas de desenvolvimento com liderança e equipes nas empresas privadas que falam sobre gênero, paternidade e masculinidades saudáveis. Um dos nossos lemas é uma paternidade amorosa e participativa, muda o homem, muda a família e muda a sociedade. Então, um pouco do nosso portfólio, a gente tem um site, a gente, periodicamente, a gente organiza seminários que falam sobre paternidades em nos 4 cantos do planeta, do Brasil, né? Algumas ações que a gente organiza dentro das empresas, essa foi uma ação que a gente fez junto com a Livraria Cultura, essa foi dentro da empresa Cargill, a gente também tem outras ações que a gente fez dentro da Serasa Experience, Singenta. Aqui são alguns trabalhos de advocacy que a gente fez, então uma delas foi a licença paternidade estendida, a outra foi fraudário em banheiros públicos. Uma campanha que a gente sempre começou em 2017, continua até hoje, no mês de agosto, que é o mês da valorização paterna. E aqui está um pouco dos nossos números de 2019, né? A gente falou com mais de 3.000 homens e mulheres no ano passado, impactou mais de 200 homens com rodas reflexivas de grupos temáticos, e no final, na verdade, em 2019, a gente impactou mais de 50 mil pessoas com os nossos conteúdos e produtos e ações. Aqui está um pouco dos nossos parceiros. E é isso. E eu acho que terminar minha fala que exercer uma paternidade é um ato afetivo, social e político. E eu gosto muito dessa frase porque eu acho que num momento pós-pandemia, onde a gente está revendo a nossa forma de se organizar como sociedade, né? Então, eu gosto muito de trazer essa etimologia da palavra economia, né? Eco significa casa e nomia significa gerir e cuidar. Então, eu acredito muito que numa nova economia, numa nova sociedade, não será construída apenas por engenheiros e economistas, mas sim também por cuidadores e por líderes que tenham essa concepção e essa nova forma de liderar com soft skills, né? Que não exige só produtividade, mas sim também pensa como o ser humano como centro de cuidado. Acho que é isso. Eu tomei muito cuidado para não me prolongar muito, porque eu acho que mais do que dar uma aula professoral, eu acho que nos permitir o debate, né? O Lourenço também vai trazer um pouco do ponto de vista dele, da realidade dele como homem que teve fases diferentes de vida, com filhos diferentes e licenças paternidades diferentes. Eu acho que ele pode dizer como é positivo gozar a licença paternidade e depois a gente abre para perguntas. Tá bom, Dani? Perfeito. Muito obrigada pelas suas explicações, pela sua explanação. Anotei algumas coisas aqui, a gente já tem também 1 ou 2 perguntas. Depois eu vou compartilhar o material com vocês, tá bom? Muito obrigada. Acho que vale a pena.
Eu lembro a todo mundo que a gente está gravando também, e depois essa nossa conversa vai ficar à disposição daqueles que estão participando e daqueles que não conseguiram participar e vão querer nos ver e pensar, elaborar um pouquinho sobre tudo que vocês estão trazendo. Lourenço, caríssimo, muito obrigada pela sua presença, eu sei que seu dia é super cheio e eu queria que você contasse um pouco, afinal de contas você tem 3 experiências como pai, e eu já sei muito rapidamente, porque a gente conversou, de que elas foram experiências completamente diferentes. Então, eu queria que você contasse como foi ser pai em 3 ocasiões diferentes, e como é que você conseguiu ou não conseguiu participar, e como é que você enxerga essa questão da licença paternidade hoje, além de, obviamente, outras perguntas que a gente vai fazer depois sobre o que isso construiu dentro de você e dentro da família, e assim por diante. Sim, claro. Bom dia, obrigado Dani pelo convite, uma honra enorme estar aqui com vocês e poder compartilhar a minha história e aprender bastante, já aprendi um monte aí com o Leandro nas trocas anteriores e agora, fantástico, muito obrigado. Eu achei muito bacana o tema colocado como impactos positivos, porque a gente sai a minha jornada saiu de um lugar onde produtividade é mais horas no trabalho, então consequentemente uma ausência do trabalho seria algo ineficiente, né, inadequado. E o meu primeiro filho nasceu, o Heitor nasceu, eu estava num ambiente onde eu tinha acabado de ser promovido para um cargo bastante mais relevante do que eu tinha. A empresa, a unidade de negócio que eu estava com amplo crescimento e eu tinha zero consciência sobre paternidades e masculinidades como eu tenho hoje. E aí, obviamente, o resultado é assim como diversos outros. No primeiro dia foi tudo bem, no segundo dia da licença já atendi algumas ligações, no terceiro dia uma conferência, alguns e-mails, no quarto dia eu estava de volta ao escritório, trabalhando loucamente. Eu nem me lembro quando é que foi conseguir tirar férias depois do nascimento do Heitor, que com certeza não foram nos primeiros 6 meses dele. Mais para frente na nossa história, a minha esposa começou a trabalhar em turno. Então, ela trabalhava das 4 da tarde às 2 da manhã, e isso nos obrigou a reorganizar a rotina de uma forma bastante relevante. Consequentemente, eu tinha que estar em casa, tinha que estar disponível a partir das 17, 17h30, para poder pegá-lo na escola, levar para casa e ficar com ele. A gente tinha alguém que nos ajudava, mas eu tinha que estar lá. E isso me obrigou, enquanto funcionário, enquanto gestor, a me organizar de uma maneira muito mais eficiente. E eu me lembro muito bem um dia que eu estava com ele passeando na cadeirinha por volta das 17h30, 18 horas e no telefone, resolvendo coisas do trabalho. E ele tentando falar comigo, papai, 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 e eu no telefone, eu olhei aquilo e falei, isso não está certo. Isso não está correto, eu não estou aqui, né? Eu estou lá. E aí, quando o Tomás nasceu, a minha licença foi bastante diferente já. Sim, eu usufruí desses 5 dias, mas ainda com uma cabeça indo um pouco lá. E um exemplo disso é que, por exemplo, quando rompeu a bolsa, eu estava a 4 horas de carro da minha esposa. Eu tive que terminar a reunião para depois conseguir pegar o carro, dirigir durante 4 horas para poder estar próximo da minha esposa num momento tão delicado, obviamente, né? E aí, depois de algumas experiências profissionais diferentes, eu fui convidado para trabalhar na Cosnova, a montar essa subsidiária. É uma multinacional alemã que preza por diversos princípios bastante relevantes, mas principalmente por negócios de longo prazo. E a mentalidade é uma mentalidade de entender o que é que a gente faz agora e o resultado que tem para frente. E com isso, então, eu tive a sorte de poder montar uma equipe, trabalhar com uma equipe hoje que enxerga e está unida em propósito e compartilha os mesmos valores, né? Tanto que, quando a Gabriela nasceu, eu estava há 1 ano e meio montando esta operação. Nós estávamos em vias de colocar a primeira loja para funcionar, então, obviamente, a ansiedade pelo negócio era muito grande e a responsabilidade minha perante o negócio igualmente grande, mas a Gabriela nasceu 5 dias antes de nós inaugurarmos a primeira loja, depois de 1 ano e meio de um projeto super esperado. E eu consegui ficar 20 dias totalmente ausentes, sem celular, sem nada, me dedicando à minha família,
e a equipe trabalhando, porque eu sei que a empresa e a equipe compartilham desses mesmos valores e princípios, né? E então, para mim, eu acho que falar de licença paternidade, né, começa pela palavra, né, porque licença é uma autorização, consequentemente é algo que tem uma pessoa que concede e uma pessoa que solicita também. Então, você tem que pensar nessas duas esferas, né, enquanto gestor e enquanto pai. E pai independente do que está escrito na certidão de nascimento dele ou do filho, né? E aí, enquanto gestor, a reflexão que a gente tem que fazer é, sim, uma mentalidade de longo prazo. Fazer mais coisas não gera mais produção. Tentar fazer mais coisas ao mesmo tempo não gera. Você tem que ter foco. E foco é saber dizer não, é traçar estratégias. E quando você tem um plano decente de estratégias e com foco, é muito mais fácil. E quando você tem um propósito claro da sua empresa, é muito mais fácil de você equilibrar as tarefas da sua equipe. E isso eu não falo só com exclusividade. Tem diversas outras empresas que fazem dessa maneira. E no sentido de pai, independente da certidão de nascimento, para mim não é só sobre o operacional, né? O saber trocar fralda ou coisa. Isso é o mínimo do mínimo, né? É estar presente, é saber de fato o que é que está acontecendo com a sua família, com os seus filhos. E é inevitável você ter que pensar sobre carga mental, saber de fato o que é que acontece e refletir sobre aquilo. O operacional é muito mais simples. Ser responsável sobre a vida de alguém exige muito mais, exige preparação. Duvido que existam diversos cursos sobre paternidade, tão quanto existem cursos sobre inglês ou sobre administração. E quando você junta esses dois elementos, aí sim você tem um impacto muito positivo na economia, muito mais poderoso. Eu não diria nem positivo, mas para mim é mais poderoso. Quando você tem empresas responsáveis empregando cidadãos responsáveis e conscientes e presentes, o que se gera para frente é muito mais poderoso do que simplesmente um aumento na economia. E eu não estou menosprezando o que você falou, assim, esse é o primeiro degrau. Acho que tem muito mais para frente disso. Então, esse é o resumo aí da minha experiência, da minha jornada. Muito legal, obrigada por compartilhar. Leandro, quer começar fazendo alguma pergunta para o Lourenço? Você está no mudo. Como diz a frase, como diz o Gabriel, né? A frase mais dita é: o seu microfone está mutado. Liga o microfone. Cara, eu achei incrível, assim, a sua... Eu acho interessante, né? Assim, mais do que, por exemplo, às vezes até falas técnicas como a minha, né? Que fala sobre a importância da licença paternidade, eu acho que ter falas e lugar de espaço e de fala de homens como o Lourenço, né? Que viveu a licença paternidade, eu acho que é até mais importante porque dá voz mesmo, né? Dá corpo à declaração e ao que a gente acredita. Lourenço, eu queria te fazer uma pergunta. Você assim, uma coisa que eu gosto muito, porque aconteceu comigo como pai, eu acho que com todos os homens também, então eu sempre gosto de fazer essa pergunta para todos os homens que eu conheço, assim. O que você aprendeu com seus filhos, sabe? Porque eu acho que mais do que nós ensinarmos os nossos filhos, o que eu gosto de mostrar para os homens, né, e para as empresas, óbvio, é o quanto a oportunidade que nós temos de aprender com eles, né, Lourenço? Assim, de aprender, não só assim, aprender a ser uma pessoa melhor e mais uma vez, né, assim, não é só filosoficamente também falando, não. É como aprender com os nossos filhos a ser uma pessoa melhor, como isso tem impacto prático no dia a dia mesmo, no ambiente pessoal, no ambiente profissional. Então, acho que curiosamente, eu sempre faço essa pergunta, sempre gosto de fazer essa pergunta, então acho que eu começaria ela com você, assim, o que você aprendeu com cada um dos seus filhos? É impossível resumir, né? É impossível dizer disso no passado, né? Acho que é um aprendizado constante, não é clichê, não é chavão, né? Eu acho que o que eu mais aprendi é sobre ser cidadão, né? Sobre ser uma pessoa presente e responsável
em ter uma criação e uma jornada dividida. Então, ao mesmo tempo que assim, a gente compartilha conhecimento sobre como escrever, ou sobre como escalar uma árvore, a gente aprende sobre o que é que realmente importa na vida, né? E paternidade é muito sobre encarar as próprias sombras e encontrar na sua raiz o que é que realmente é relevante para você. Então, acho que se eu fosse tentar voltar na frase, o que eu mais aprendi e o que mais foi poderoso para mim, mais ressignificou a minha vida, foi sobre olhar para mim mesmo o que é que realmente é relevante. Quem é você, né, de fato? E para que você está aqui? Né? O que é que você consegue entregar para o mundo, seja o seu filho, seja a sua empresa, a sua família? Né? E isso para mim foi o que mais mudou a minha cabeça, certamente. Muito legal. Vocês falaram de coisas muito bonitas aqui e teria vários ganchos aqui para pegar, mas, enfim, vou fazendo algumas perguntas e vocês, por favor, comentem juntos se vocês quiserem ou não. Vou começar com uma pergunta que me parece polêmica, porque muitas vezes é assim que a gente escuta, tá? Vocês acham que quem ensina o homem a ser um bom pai é a mulher? E aí, sob o ponto de vista daquela mãe que falou sobre isso, ou da esposa que solicita, ou isso é da consciência dele? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque essa frase é uma frase que ecoa muito. Né? As pessoas falam, não, afinal de contas, o homem é o homem, mas quem criou o homem foi uma mulher, ou ele teve uma mãe muito presente, ou ele teve, enfim, ou a esposa dele solicita, ou tem esposas que não solicitam. Por favor, eu gostaria que vocês me falassem um pouco sobre isso. O que vocês acham? Pelo sorriso de vocês, tem 1 milhão de coisas que vocês gostariam de falar. Eu acho que eu poderia, assim, a gente pode problematizar essa pergunta de várias formas e eu acho ela perfeita. O que eu mais gosto é problematizar mesmo as coisas no bom sentido, porque eu acho que dá para a gente ter um debate muito, muito rico. É óbvio, assim, né? Assim, eu sempre gostei de cuidar, por exemplo, né? Porque eu nasci numa família de muitas mulheres, por exemplo, né? Eu fui o primeiro neto de uma sequência de netas e mulheres, primas, tias. Então eu fui criado por muitas mulheres e ser criado por muitas mulheres me fez ser talvez esse homem mais sensível que eu sou, mas isso não quer dizer que seja o único objetivo, né? Então é óbvio que homens que foram criadas por mulheres fortes, eles serão homens fortes também e provavelmente homens mais igualitários. Então, lógico que influencia total, né? Se a gente for fazer até uma busca antropológica e sociológica, né, sobre o assunto, é óbvio que se hoje nós estamos falando sobre paternidade, também é uma conquista do empoderamento feminino, né? Que colocou isso na pauta, né? Não fomos nós, homens, que simplesmente colocamos essa temática na pauta porque a gente achou que era necessário, não. Vocês, mulheres, colocaram isso porque falaram, olha, é isso que está acontecendo. Então, eu acho que o impacto da mulher é fundamental e foi, assim, visível, né? O que eu só gosto de tomar cuidado para não cairmos numa armadilha mais uma vez machista, é que assim, nós homens, a gente não pode se colocar nesse papel totalmente passivo e receptivo, né? Eu brinco, né, que assim, lógico que cada caso é um caso, eu não posso generalizar, mas assim, a gente pega um homem médio, né, por exemplo, parece que ele é a vida inteira criado pela mãe, cuidado pela mãe, e depois parece que essa mãe passa o bastão para uma outra mulher, né, que é a esposa. E o homem vive a vida inteira dele, parece que sendo cuidado emocionalmente pelas mulheres. Isso não é saudável para o homem e não é saudável para as mulheres que ficam com essa sobrecarga, né? A minha esposa hoje, eu sou casado novamente, não é obrigação dela cuidar de mim. Eu já sou um homem barbado, com 36 anos. O cuidado do carinho é uma coisa, mas a gente não pode sobrecarregar isso. Então, uma provocação que eu sempre falo é assim, os homens precisam tomar partido e tomar a frente sobre o assunto, né? Não é obrigação das mulheres,
nos ensinarmos a ser menos machista, da mesma forma que eu acho que não é obrigação dos negros ensinar nós brancos a ser menos racistas, ou não é obrigação da comunidade LGBTQ+, ensinar nós, homens héteros, a ser menos homofóbicos. Eu acho que a gente pode sim aprender muito com eles, com esses recortes, a não cometer esses erros, mas a gente precisa correr atrás, é como o Lourenço falou. A gente faz 4 anos de faculdade, nós homens, se a gente quiser aprender a fazer um risoto gostoso na nossa cozinha de final de semana, a gente assiste um tutorial no YouTube. Então, por que sobre temáticas tão importantes, né, que é criar um ser humano, que é combater o racismo, combater o machismo, por que a gente também não busca aprender um pouco, sabe assim? Então, eu gosto de fazer essa provocação. Eu acho que ter a participação empoderada de vocês, mulheres, na sociedade foi importante para trazer essa provocação, mas eu gosto de também responsabilizar nós, homens, a buscar proativamente essa coisa para a gente não ficar, mais uma vez, sobrecarregando vocês, né? Teve o Lourenço trabalha numa empresa alemã, eu acho que ele deve ter visto. Assim, teve uma charge que ficou muito famosa. Depois eu posso até tentar achar essa charge e mandar para você, Dani, para você compartilhar com as pessoas. Teve uma charge alemã que ela falava isso, assim. Ela mostrava uma sequência de desenho, né, uma charge, onde a mulher estava totalmente sobrecarregada, cuidando do filho, trabalhando e fazendo a limpeza da casa, e o cara sentado no sofá. E aí, numa outra charge, ela fazendo a mesma coisa e o cara sentado no sofá. E aí, no último, ela explode. E aí, ele assustado, chega nela e fala, o que aconteceu? E ela reclama, eu tô sobrecarregada, não sei o quê, não sei o quê. E aí, o cara faz a pergunta, mas era só você pedir. E aí, eu gosto dessa crítica, porque o que essa charge alemã quis dizer é que não é só pedir, né? Fazer a mulher te pedir algo já é uma sobrecarga, sabe? Você tem que se tocar. Você está vendo a sua esposa ali sobrecarregada. Você está vendo a sua companheira sobrecarregada. Faça algo, né? A gente fala tanto em proatividade dentro do ambiente de trabalho, por que não falar também de proatividade dentro do ambiente doméstico? Sabe assim? Então, porque exigir que as nossas companheiras peçam algo já é colocar sobre os ombros dela a responsabilidade de pedir. E eu acho que a gente não precisa pedir, né? Não precisa ser pedido, né? Algumas coisas têm que ser proativamente nosso. É a minha opinião. Sim, Obrigada. Concordo plenamente. Acho que é muito confortável esse lugar de colocar a responsabilidade do desenvolvimento na outra pessoa, né? Acho que da mesma maneira que você fala assim, eu hoje, por exemplo, falo inglês muito bem, tive ótimos professores, mas a responsabilidade não foi deles, a responsabilidade foi minha também de ir lá estudar e aprender e ir atrás. Colocar essa responsabilidade sobre os ombros da outra pessoa, seja sua esposa, companheiro ou qualquer coisa, é muito confortável. E a responsabilidade do desenvolvimento é da própria pessoa, do próprio pai, né? De perceber, de ir atrás, de enfrentar os seus medos, as suas angústias. Isso dá trabalho, isso é difícil, isso incomoda, né? Mas tem que ser assim. Tá certo, tem uma noção de consciência, responsabilidade, autogestão que é muito grande, né? Infelizmente não são todos, mas a gente sabe que a maioria vem se exercitando para que isso possa ocorrer. E na resposta eu concordo com você, Leandro. Se não fosse essa pauta do empoderamento, talvez a gente não tivesse aberto, né, tanto para discussões acerca disso. A minha segunda pergunta vai muito na direção das empresas e do mundo empresarial. Você citou logo no começo da sua apresentação de que a licença paternidade é de 5 dias, né? Pode ou não ser estendida para 20 dias, como usufruiu o Lourenço também já, mas que essa é uma solicitação do colaborador, do funcionário, né? A minha pergunta para você é por que você acha que isso não é amplamente divulgado fora das empresas, dentro das empresas? E as empresas que têm tratamentos muito diferenciados, por que elas não comunicam isso de uma forma veemente? Você acha que isso fica ainda no âmbito do benefício do colaborador? Ou isso tem a ver com entender políticas internas? Enfim, o que você entende quando as empresas não comunicam isso largamente, né? Como deveria ser comunicado para que as pessoas tivessem uma efetiva participação? O que eu acho... Desculpa, Lourenço, quer começar?
Não, pode falar. O que eu acho é o seguinte, primeiro tem as empresas que não são empresas cidadãs, né? Não são empresas... E quando eu falo empresas cidadãs, não estou falando da forma filosófica, estou falando não estão nesse programa do governo que chama empresas cidadãs, né? Então elas não dão a licença paternidade estendida, é só a paternidade mínima de 5 dias. Eu acho muito ruim, porque eu acho que mostra ainda a visão antiquada e várias. A visão antiquada para mim aqui não é só uma questão de gênero, não. Que o papel de cuidar é só do homem, não. É só da mulher, quer dizer. Eu acho que é a visão antiquada que ainda se acredita, por exemplo, que dá para separar, por exemplo, vida pessoal e profissional, e não dá. Sabe assim? A gente tem empresas hoje modernas, como Unilever, Natura, Reserva, que já mostram que uma pessoa, um colaborador que tem uma vida pessoal saudável, sabe? Uma vida pessoal, uma saúde física, mental e emocional, uma saúde familiar saudável, ele é um colaborador que tem uma produtividade, que tem impactos econômicos saudáveis também, que não dá para separar isso. Então, empresas modernas e mais antenadas e mais humanizadas já estão enxergando isso. Empresas que ainda não, eu não sei assim, eu acho que vai chegar nelas em algum momento, né? Eu acho que não tem escapatória, né? Passar por essa ressignificação da forma de enxergar os colaboradores, de forma de enxergar a mão de obra humana, né? A gente não está mais falando de recursos humanos, né? A gente já está falando de a reserva, se eu não me engano, eu gosto muito da forma, não é recursos humanos, eles chamam de fontes humanas, né? O humano não é um recurso, o humano é uma fonte. O departamento deles interno é isso, eu acho muito bonito a forma que a reserva se posiciona. Então tem isso, então tem as empresas que estão um pouco mais à frente, mais maduras referente a essa visão, e outras não, mas eu acho que tudo vai se igualar em algum momento, porque o mercado vai exigir isso delas. Agora, dentro das empresas, de forma muito prática, para quem estiver nos assistindo, eu acho que o problema é assim, já tem empresas que são empresas cidadãs, que estão oferecendo licença paternidade estendida, e que infelizmente não é compulsório, aí esse é um problema da legislação, na minha opinião. A legislação deveria tratar essa licença paternidade como compulsório igual ao da mulher. Agora, dentro das empresas, o que eu tenho visto que as empresas têm visto como um desafio, né? As empresas têm oferecido a licença paternidade, quer que o homem tire, mas ele não está tirando, né? Por quê? Porque, óbvio, né? Assim, o mesmo medo que o homem agora está enfrentando em tirar uma licença paternidade estendida foi que vocês, mulheres, tiveram a vida inteira, né? O que as empresas precisam entender é que só oferecer a licença paternidade estendida hoje só não basta também, né? Eu gosto de fazer uma analogia muito, muito besta e muito simples, e eu acho que as pessoas que estão assistindo podem entender, é que assim, por exemplo, colocar só um legume na geladeira não vai fazer o meu filho comer, sabe assim? Eu preciso trabalhar com ele uma educação alimentar. Então, oferecer de um dia para o outro só a licença paternidade estendida para o homem não vai fazer ele tirar, simplesmente, né? Há uma necessidade de uma comunicação e de um programa de inclusão do homem da sensibilização do homem na conscientização desse tema, entendeu? Eu fiz um webinar há 15 dias atrás na ONU Mulheres sobre o papel do homem na igualdade de gênero, e o que eu falo lá, eu falo aqui, assim. Porque, para mim, licença paternidade tem a ver com um programa de igualdade de gênero dentro das empresas. Falar sobre igualdade de gênero não dá mais para ser só um tema debatido. Porque se a gente ficar só debatendo, daqui a 10 anos a gente vai fazer o mesmo webinar aqui, eu e vocês. Igualdade de gênero e licença paternidade tem que ter plano de ação, com início, meio e fim, com estratégias de comunicação, com estratégias de sensibilização, de formação, você entendeu? O Lourenço, ele é líder da empresa dele aqui no Brasil, ele teve que fazer um plano de ação de marketing, um plano de ação de vendas, um plano de ação de melhoria de qualidade de trabalho, para fazer sobre igualdade de gênero e licença paternidade, onde você quer que o seu público interno se engaje, você precisa também de plano de ação. E plano de ação exige planejamento estratégico, exige budget, isso é muito importante falar para as pessoas que estão nos assistindo aqui.
E exige isso, é comunicação, existe pesquisa, tudo isso. Isso é um dos trabalhos, já aproveitando, vendendo o meu trabalho, né? Assim, isso é uma das coisas que a gente faz junto com as empresas, sabe? É desenhar e entender que para resolver essa solução interna, né? Eu tenho 3% dos meus homens só tiram licença paternidade, eu queria aumentar. Para aumentar, precisa fazer um plano de ação, com comunicação, com início, meio e fim, onde eu posso entender que saiu de um indicador de 3% e a gente subiu para 8%. Pô, bacana, subiu. A gente quer subir mais, então vamos fazer outro plano de ação para subir de 8 para 13 e assim sucessivamente. Eu tenho visto que empresas que têm sido bem-sucedidas são empresas que encararam esse tema com um plano de ação mesmo, sabe? É isso aí. Concordo, Leandro, plenamente. Acho que, somando aí para ir mais profundo, a outra reflexão que tem é sobre profundidade e propósito, né? Você perguntou, Leandro, por que as empresas ainda hesitam. Eu acho que, primeiro, porque essa reflexão sobre estender a licença paternidade exige uma reflexão do seu propósito. Quando você faz isso baseado no seu propósito, tudo fica mais simples. E aí você faz as coisas de uma maneira completa, que não é só, como o Leandro colocou, não é só estender a licença paternidade. Não adianta estender a licença paternidade e na iminência da pessoa se ausentar, o gestor vai lá e fala, não, boa sorte, vamos ver se a sua cadeira vai estar aqui quando você voltar. Né? Eu costumo dizer que não adianta você perfumar o porco. Né? Então, se você vai fazer isso, você tem que fazer um conjunto de várias coisas. E para você fazer isso, você tem que estar embebido em propósito. Né? E aí você vai fazer licença paternidade, você vai ter um ambiente de vida equilibrado, você vai respeitar quando a pessoa vai se ausentar porque ela está doente ou porque ela simplesmente não está num bom dia e não vai conseguir produzir. É gente, não é recurso, né? Como colocou o Leandro. Gente é gente, tanto para o bem quanto para o mal. Tem dia que você não está bem, tem dia que você está produzindo super. Né? Então, eu acho que... E essa reflexão em propósito, ela é difícil, não é toda empresa que está preparada, por dois elementos. Uma, porque não tinha ninguém falando disso, e outra que as empresas, enquanto uma organização, enquanto uma mente pensante, ela está habituada a fazer mudanças baseado em números. Então, o nosso custo elevou 5%, precisamos avaliar a produtividade da máquina A, B e C, né, e mudar o material B para produzir melhor. E você não tem dados sobre mergulhar num ambiente mais adequado e mais equilibrado. Não tem dados sobre isso. Você tem dados das consequências, mas do como fazer, que parafuso apertar, que aço que você tem que trocar, isso não tem. E você tem que ter muita coragem, né, e estar dentro de uma equipe que corrobora do mesmo princípio para poder dar esse passo adiante. E também para fazer o convite, acho que não é assim, a grama do vizinho é mais verde. Eles estão numa empresa diferente e aqui na minha empresa eu não consigo. Sim, consegue. Dê o seu primeiro passo. Né? Se você acha que aquilo é importante para você, dê o seu primeiro passo. Vá atrás de fazer algo que você acha que é correto. E sim, tem que ter um plano de ação, mas dá o primeiro passo. Estende para o primeiro funcionário, vê a consequência, se ajusta e depois dá o segundo passo. E você sabe que um funcionário precisa de uma outra ajuda, vai lá e conversa e ouve, entende. Né? O pessoal costumava dizer que eu preciso fazer um programa para beneficiar vários funcionários. O pessoal achava que todo mundo ia querer aumento de salário. E aí um queria um sapato de segurança mais confortável, o outro queria um apoio para o pé para poder teclar melhor, o outro queria poder se ausentar uma hora antes para poder fazer o seu curso à noite, etc. Ninguém queria aumento de salário. As pessoas querem cuidado, querem ser gente, querem ser pessoas. Né? Então, dê o seu primeiro passo. Pegando como gancho isso que você está falando de dar o primeiro passo, lógico que você fala com o olhar do CEO, né, do top-down da decisão. Mas falando da equipe, uma pergunta que me ocorreu agora. Vocês acham que se o homem enxergar um colega requisitando por esse tempo, por esses benefícios, e se ele tiver um exemplo, um multiplicador dentro do grupo dele, na mesma faixa hierárquica que ele dentro da companhia, isso ajuda ou não? Os homens se mobilizam por terem exemplos e outros homens amigos que fazem as coisas... Porque eu tenho essa sensação de que, sim, se tiver um camarada que cuida, que gosta do assunto, que se dedicou, outros perceberão um assunto diferente. É correta a minha visão ou não? Sim, é corretíssima, maravilhosa e provocativa. Né? Acho que esse é o que a gente está vivendo atualmente, não só sobre a propaganda da Natura, mas diversas coisas assim.
é muito cômodo para o homem continuar nesse lugar comum de fazer a piadinha sobre a sexualidade, sobre a roupa, sobre a pessoa estar trabalhando ou não. E é responsabilidade também do homem de provocar essa mudança com a sua própria atitude perante ao colega, seja ele que em dificuldade de uma licença médica ou parental, ou seja ele por uma dificuldade de relacionamento com o gestor ou com uma outra pessoa, ou qualquer outra coisa. É responsabilidade do homem também olhar para o seu colega e sair desse lugar confortável e antiquado de só julgar e fazer piadinha. Sim, concordo plenamente que o papel do colega é fundamental em apoiar e não ser mais um que vai lá e faz a piadinha e continua no grupo do WhatsApp soltando piadinha e etc. Seja aquele cara que no grupo do WhatsApp olha e fala, cara, desculpa, eu não quero mais ver isso nesse grupo. Ou você muda ou eu tô fora, você tem meu celular, me liga. Seja esse cara. Isso faz diferença. Isso choca. É difícil, mas isso é o que muda o mundo, né? Nós somos seres sociais, né? Então, assim, o impacto do grupo que a gente está imerso tem um papel fundamental nas nossas crenças, no que a gente acredita ou deixa de acreditar, e principalmente nas nossas ações, totalmente. Então, isso que o Lourenço falou faz, assim, total sentido. O que é importante é que esses grupos sociais que nós estamos imersos, eles têm impacto positivo, né? Eles podem ter impactos positivos e negativos, né? É o que eu brinco, né? Quando eu faço roda de conversa com homens, que é a broderagem saudável e a broderagem tóxica, sabe assim? Tem essas duas, os homens têm esses dois tipos de broderagem, né? E o que eu acho que a gente pode colocar e perpetuar é a broderagem mais saudável, sabe assim? É parar com essas piadinhas. E eu acho que a sociedade hoje, e essa nova geração que está vindo, e eu fico muito feliz, porque eu acho que a gente não vai voltar mais para trás, ainda bem, que não está aceitando mais, né? Assim, piadas não estão cabendo mais, sabe? Eu acho que é isso mesmo. E eu acho que os papéis de impacto, né, que amigos, colegas, familiares podem fazer, isso eu acho que é fundamental para a gente mudar. A gente está nesse, assim, a mulher, né, falar sobre empoderamento feminino, isso já está, se a gente pega historicamente, o feminismo já está na 4ª onda, né? Isso está já há décadas trabalhando. A masculinidade como transformação, ela é muito nova. Ela é dos últimos anos para cá. Então, a gente tá na mudança mesmo. E essa mudança, ela é mudança de costume mesmo, mudança de paradigma. Então, ela é ruptiva mesmo. Ela é dolorosa, ela há uma onda positiva e ela vai ter uma reação de pessoas que não querem mudar. É normal. Eu vou fazer uma coisa muito básica, por exemplo. A lei que proibiu fumar em ambientes fechados. Eu tenho total ideia que quando surgiu essa lei, no início, todo mundo foi contra. Ah, que bobagem. É o Estado agora querendo gerir aonde eu posso fumar e não posso fumar. Isso é um absurdo, é um totalitarismo, não sei o quê. Eu não consigo imaginar hoje, em 2020, quem seja contra, sabe assim? Pelo contrário, eu tenho amigos que são fumantes e não tem problema nenhum com isso, e eles admitem, não, essa lei foi fundamental, não faz sentido eu fumar dentro de um ambiente fechado. Então, eu acho que as pessoas vão perceber, né, o que o Lourenço falou. Eu acho que os homens vão entender que essas piadinhas, hoje ainda, eles faziam porque antigamente tinha plateia. Hoje eles fazem, não tem, eles veem que tem um incômodo, mas ainda fazem porque quer mostrar que é machão, não sei o quê. E daqui o ano que vem, talvez eu acho que não façam mais, porque vai ver que ninguém vai mais rir, sabe? Não vai ter mais graça. Então, eu acho que tanto quanto um líder, eu acho que é importante sim ter um líder. Então, ver o Mark Zuckerberg no Facebook tirar 20 dias de licença paternidade e ele escrever uma carta aberta para os seus colaboradores, eu acho que tem impacto sim. Mas o seu colega de trabalho aqui do seu lado, que é o cara que está no seu lado fazendo piadinha no WhatsApp ou no ambiente de trabalho, eu acho que a mudança dele, ou você ajudá-lo a mudar, eu acho que também tem um impacto muito forte. Sem dúvida, sem dúvida. Você falou sobre
fraudários, né? No começo também da sua apresentação. E eu acho que esse exemplo foi um exemplo muito feliz. Você acabou de citar a questão do fumo em locais públicos, e sim, eu também tenho vários amigos que já foram fumantes e que também têm essa compreensão. Claro, é absurdo você pensar hoje alguém fumando dentro de um ônibus, ou dentro do banco, ou no supermercado, né? Fica completamente impossível. Agora, quando você falou do fraudário, eu também me ocorreu que essa é uma questão pública, né? Essas campanhas públicas de expansão de conhecimento, de fazer chegar ao público final, aquele que tem ainda menos acesso ainda às informações sobre direitos, deveres, são sempre campanhas que deveriam ocupar o tempo da mídia e o espaço, né? Então, quando você fala em fraudário, obviamente você expõe ao homem que não está acostumado de que ele tem um espaço dele para poder fazer o cuidado e a troca do seu bebê junto com ele, ou seja, você o coloca num lugar de protagonismo e de ação para que ele colabore, para que ele tenha a chance de fazer isso. Você não acha que esse assunto mereceria ainda mais espaço da mídia e que mais empresas deveriam fazer campanhas de fato a respeito da paternidade? Quer dizer, a paternidade não deveria ser o mote de uma campanha ainda muito maior para uma consciência mais ampla do grupo dos homens, enfim. Como é que você acha que a gente poderia interferir nisso e como é que a gente poderia ajudar? Sim. Nossa, vamos lá, vamos com calma. Primeiro, eu acho que fraudário no banheiro masculino é simbólico, eu acho extremamente importante, porque ele por si só ele já é educativo, né? Você tendo, sei lá, bastante intelectualidade, né, bastante formação intelectual ou mínima, independente da sua formação intelectual, o fato de você já ter um fraudário no banheiro masculino já faz tudo corroborar para você entender simbolicamente que ali pode também haver uma atividade sua, né? Então, assim, você talvez proativamente não vai falar, deixa aqui que eu troco, mas a sua esposa talvez fale, agora troca, porque nem a desculpa de você não ter fraudário no banheiro masculino, você não pode ter mais. Você entendeu? Então, é muito importante isso. E não só no ambiente público, tá? Para você ver, nós estamos em 2020 e você ainda vê empresas que oferecem creche interna só para as colaboradoras mulheres. Poxa, assim, tem muitas empresas que oferecem creche particular, né? Assim, tem até uma grande empresa que presta esse tipo de serviço, né? Para grandes corporações que eu acho lindo, assim, acho que a empresa ter uma creche dentro do seu prédio corporativo para oferecer para os seus colaboradores, eu acho lindo. Mas eles ainda oferecem pontualmente para mulheres. Eu acho que a Natura oferece para homens e mulheres. Se eu não me engano, eu acho que a Unilever também oferece para homens e mulheres. Eu vou falar das empresas que eu conheço, tá? Mas eu sei que muitas outras não, oferecem só para mulheres. Eu acho que isso é mostrar, por exemplo, mais uma vez, simbolicamente, que falar assim, ô Lourenço, você que trabalha aqui, acho legal, mas, sua mulher que se vira com seus filhos. Seu papel aqui é só trampar. Então, assim, é muito perigoso. E sobre comunicação, que para mim é fundamental, por incrível que pareça, eu acho que entre os três pilares, né, sociedade civil, empresas e poder público, sobre comunicação, por incrível que pareça, eu acho que o poder público é o que faz o melhor papel dele. Por incrível que pareça. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, o Ministério Público faz um esforço danado para colocar políticas públicas, para comunicar sobre políticas públicas. Então, por exemplo, pré-natal do parceiro. Não sei se as pessoas sabem, mas existe. Desde a década de 90, o pré-natal do parceiro. Porque, tão importante quanto a esposa do Lourenço fazer o pré-natal, era importante também o Lourenço ter feito o pré-natal. Por vários motivos. Primeiro, porque o pré-natal é um momento interessante do Lourenço entender qual é o papel dele como pai, se de repente ele não teve referências positivas. E outra coisa, em questão de saúde mesmo, né? A maior porta de entrada de doenças, por exemplo, na mulher e na criança, na fase da gestação, é via homem. Então o homem cuidar da sua saúde física na fase de gestação da esposa é tão importante quanto ela cuidar da saúde física dela.
E o Ministério da Saúde faz um esforço e gasta milhões de reais nessa comunicação. Só que, vamos ser sinceros, ainda mais agora sobre streaming, né, onde as pessoas assistem o que quer, a hora que quer, ninguém assiste mais campanha comercial, sabe assim? E quem para assistir uma campanha publicitária do Ministério da Saúde? Então, assim, eu vejo que o poder público está fazendo a parte deles. Tem panfleto nos postos públicos, nos postos de saúde, eles fazem campanhas na televisão aberta. Só que eu acho que há um esforço, nós da sociedade civil e as empresas também fazer. E quando eu falo empresas, não é só empresas da porta para dentro, não, tá? Com seus colaboradores. É, mais uma vez, em campanhas publicitárias, em filmes, em novelas, em desenhos animados. A gente vê ainda em desenhos animados, em pleno 2020, papel de cuidado ser da mulher. A gente vê ainda em 2020, sabe, estereótipos de pais em novelas ainda serem aquele papel, aquele homem antiquado, bruto. Então, enquanto a gente... E queira ou não, a novela ele é um meio de comunicação, né? Comercial, publicitário, também é um meio de comunicação. Então, enquanto a gente, por exemplo, não tiver uma novela das 8 da Globo, que vai pegar o Rodrigo Santoro e vai fazer o Rodrigo Santoro fazer o pré-natal dele, olha que simbólico e olha que bonito. Sabe assim? Não é demais. Deixa lá fazer as tramas, quem matou quem é filho de quem, que descobre no final, não tem problema nenhum. Mas olha que legal pegar o Rodrigo Santoro com a menina e levar... E ele falando assim, hoje eu vou fazer meu pré-natal. Porque as pessoas vão falar assim, nossa, o fulano de tal vai fazer pré-natal, e aí vai pesquisar e falar, nossa, existe mesmo pré-natal do parceiro. Então, olha como é importante, né? Porque, por incrível que pareça, nessa parte, o poder público está fazendo a parte dele. Eu acho que nós, como sociedade, a gente precisa também fazer essa parte de comunicação, sabe? E somando ao que você falou antes, Dani, é comunicação e não julgamento, né? Então, se o seu colega falar assim, eu vou me ausentar para fazer o pré-natal, a gente não pode nem fazer piada, você vai aproveitar para dar uma saída. Nem também e falar assim, olha lá que paizão. Paizão não, pai. Ponto. Está fazendo o mínimo. E ponto. Olha lá, o pai está trocando a fralda. Que paizão. Paizão não, pai. Ponto. Hoje eu vou ficar com os meus filhos. Você vai ser babá? Não. Eu vou ser pai. Eu tenho que fazer a minha parte. Então, acho que concordo com o que você falou, Leandro, do poder público. E os cidadãos também têm que ser o papel de não julgar e de dar voz àquilo também. Muito lindo isso que vocês falaram. A gente já está bem no finalzinho. Eu tenho uma pergunta aqui da Gisele, Leandro, que ela pergunta se para ter ou para dar, né, aos funcionários a licença estendida, precisa obrigatoriamente ser uma empresa cidadã. Não precisa. Você pode dar, assim, dar ou não licença paternidade estendida ou de quanto essa extensão é uma política interna da empresa. Esse programa do governo chamado Empresa Cidadã, ele é um programa onde, caso a empresa adere, sei lá, ela tem um subsídio fiscal de 15 dias, mas também só de 15 dias. Então, assim, a lei fala, olha, a licença paternidade no Brasil é 5 dias. Você, empresa, que quer dar mais 15, se inscreve aqui nesse programa do governo, que esses 15, quem banca sou eu, com subsídio fiscal. Entendeu? Então, assim, a licença paternidade de 20 dias, a empresa banca 5 e os outros 15, quem banca é o governo. Mas para ela ganhar... com subsídio fiscal de imposto. Só que para ela ganhar esses 15 dias do governo, ela precisa se inscrever na empresa cidadã. Mas se ela, por algum motivo particular, fiscal, né, planejamento fiscal, planejamento tributário, né, empresas grandes têm grandes escritórios que fazem isso, não quiser aderir, mas quiser fazer a sua extensão de licença paternidade, pode fazer com tranquilidade. Ou pode, mesmo sendo empresa cidadã, pode até dar mais, como eu acabei de falar. A Natura dá 40, se eu não me engano. 30 ou 40, não sei. A Diageo está dando 180, o Twitter Brasil dá 180. O Neto Lab, que é a empresa do Felipe Neto, está dando inconstitucionalmente, sem limite de licença paternidade e maternidade. O colaborador escolhe quanto que é o tempo que ele quer de licença paternidade
e maternidade. Então, a empresa tem o direito de gerir essa política interna dela, tá? Sem problema nenhum, Gisele. Ótimo. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente pela presença de vocês, agradecer pela presença da nossa audiência, super carinhosa. Acho que o debate foi ótimo, daria para a gente fazer um debate muito mais amplo, falando sobre assuntos específicos, sabe? Enfim, incrível. Gostaria de convidá-los para escrever para o nosso blog, se vocês quiserem escrever sobre paternidade para o nosso blog, gostaria de publicar isso, para que toda a nossa audiência, todo o nosso corpo de empresas associadas e embaixadores pudessem ler o texto de vocês. Vou deixar esses 3 últimos minutos, se vocês quiserem deixar uma mensagem especial para quem está nos escutando ou para quem vai ver a nossa gravação, para depois eu poder finalizar. Por favor, a palavra é de vocês. Eu acho que, para mim, é um convite a fazer essa jornada enquanto gestor e enquanto pai. Faça essa jornada. Ela é difícil, né? Ela é dura, mas é um convite a sair da zona de conforto. Esse lugar comum e antigo de que a ausência do escritório é ruim para a produtividade, não é verdade. Faça essa jornada, porque uma equipe bem equilibrada, uma equipe motivada e famílias bem estruturadas, elas geram um impacto muito mais poderoso para a economia do que simplesmente um dia a mais ou a menos no escritório, um imposto a mais ou a menos para ser pago. Você contribui muito mais do que simplesmente o bottom line da sua empresa. E eu posso falar isso com tranquilidade, por ocupar os 2 papéis, tanto o pai quanto o gestor. E é isso. Obrigado mais uma vez pelo convite. Uma honra poder estar aqui com vocês para fazer essa troca e fico à disposição também para contatos posteriores. Eu quero agradecer também o convite. É muito bacana, eu fico muito feliz de ver cada vez mais as empresas e as organizações as organizações sociais abrirem mais espaços para isso. Assim, eu tenho visto falar sobre paternidade há 4 anos atrás, quando nasceu a Forded, era de uma forma, e falar sobre paternidade hoje, em 2020, é de outra forma. Assim. Eu tenho visto essa temática crescer exponencialmente dentro das empresas, porque as empresas têm visto que programas sobre diversidade, programas sobre igualdade de gênero, programas sobre inclusão, esses programas estão fadados ao insucesso, à ineficiência, se esses programas não tratarem também sobre parentalidades, né, que é o ato de paternar ou maternar, e também não incluir o homem nessas pautas, né? Então eu acho que eu fico muito feliz de ver organizações como o Instituto Capitalismo Consciente abordar essa temática, e eu acho que cada vez a gente vai expandir isso, essa temática, e é como você falou, para temas cada vez mais específicos, né? Então, daqui a pouco vai ser paternidades LGBTQI+, daqui a pouco vai ser paternidades sobre a pauta racial, paternidades e inclusão PCD, por exemplo. Então, assim, eu acho que cada vez a gente vai capilarizar esse debate da paternidade sobre vários vieses, e eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que não tem mais volta. Acho que as empresas estão vendo o impacto social e econômico que essa temática causa, e eu acho que é isso. Queria agradecer, me coloco à disposição, não só do Instituto Capitalismo Consciente, mas a todas as pessoas que estiverem nos assistindo, né? Entre em contato com a Forded, entre em contato comigo, eu vou compartilhar esse material, então esse material vai ter todos os nossos contatos, redes sociais, meu e-mail, meu celular, para que, se vocês precisarem falar sobre essa temática dentro das empresas, nos procure, que esse é o nosso papel, é apoiar vocês a levar essa temática dentro delas. Obrigada. Eu acho que o nosso papel aqui no Instituto Capitalismo Consciente é sempre trazer conteúdos e mais repertório para que todos possamos nos elevar, né? Elevar e nos conscientizar mais ainda do nosso papel junto da sociedade, junto do nosso grupo, do nosso planeta, fazendo com que toda essa jornada que a gente todos os dias constrói se torne muito melhor e mais consciente.
Agradeço imensamente a presença de todos novamente. A gravação vai ficar disponível para todos aqueles que se inscreveram e, na sequência, para todos aqueles que visitarem o nosso site. Muito obrigada e bom dia a todos. Obrigada, Lourenço. Obrigada, Leandro. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.